E o canal Mirante News continua por aqui, Elias Falso, um jogo das estrelas festivos. E eu estou aqui com ele, deixa eu pegar o nome dele aqui. Rapaz, o Sérgio Donizete Luiz, você conhece? Não. Mas se eu falar João Paulo, ex-ponta esquerda do Guarani dos anos 80, que em 2005 assinou contrato com o Independente de Limeira, disputou a 3 do Paulistão. Habilidoso João Paulo nasceu em Campinas em 9 de julho de 64 e começou a carreira nas categorias de base do Guarani, nos anos 80. Jogou com aquele timaço do Guarani, mas o destaque mesmo foi na equipe do Corinthians, né, João Paulo? É um prazer, né, falar com vocês aí. Estamos aqui hoje em Elias Falso para um jogo beneficente, né, daqui a pouco. Sim, comecei minha carreira no Guarani, né, 7 anos de Guarani. E depois tive a minha grande passagem no Esporte Clube Corinthians, né, onde eu deixei muitas lembranças, muitos amigos lá e inclusive a gente está direto junto aí para fazer esses jogos aí que a gente faz. Como vemos aqui, tivemos também em Minas essa semana com o Márcio do Corinthians, então isso é muito gratificante pra gente. Cara, torci muito por você, realmente pegava na bola na ponta, a gente sabia que ia acontecer alguma coisa, né? Mas fala pra mim, no Guarani, com quem foi que você jogou? Quais foram os grandes jogadores e no Corinthians também que você jogou junto? Sim, no Guarani teve aquele time de 86, né? Onde fez história no Campeonato Brasileiro. Perdemos a final para o São Paulo, em 86. Um 3-3, depois foi os pênaltis. Sim, 3-3. Você chegou a fazer um gol nesse jogo, não fez? Fiz um gol. Foi 3-3, depois teve a prorrogação. E os destaques lá também, era um time muito forte, né? Ricardo Rocha, Evair, Marco Antônio Boiadeiro, Barbieri, Tozinho, próprio Tite, que dirige a seleção hoje. Careca jogava lá ou não? O Careca foi antes, né? Careca foi na época de 70 lá, que foi campeão brasileiro em 78, com aquele time também que foi um dos... Foi marcante, né? Foi marcante até hoje. E no Corinthians, quais foram os grandes jogadores que estiveram junto contigo lá? Algum título memorável? Não, no Corinthians teve vários jogadores, né? Ronaldo, que jogou quase no Corinthians só, né? Ronaldo. Goleiro. Isso, Marcelinho, Edmundo, Zé Elias, Souzas, aquele time lá também, que era um time bastante forte em 96. E os atacantes falavam o que pra você, João Paulo? Ó, cruza que aqui eu resolvo, era isso? Porque você era um garçom lá, você ajudava os caras demais, né? Você fez carreira de muitos atacantes no Corinthians, né? E no Guarani também, né? É, no Guarani teve o Evair, né? Que a gente era uma dupla fortíssima. E depois onde ele foi até para a Itália, para o Atalanta. E em Corinthians teve Marcelinho, teve Edmundo, né, na época de Edmundo, então lá tinha vários jogadores também de muita qualidade. Como é que foi seu início de carreira? Foi aqui em Campinas mesmo? Sim, comecei com 17 anos, categoria de base do Guarani, né? Motivado por quê? Você queria ser jogador de futebol ou foi a família que acabou motivando você? Não, foi por acaso. Eu gostava de jogar bola, mas nunca esperava ser um jogador, né? Eu gostava de jogar bola, fui fazer bater uma pelada com os amigos aí. Tinha o treinador Cidinho, do Sub-17 do Guarani, viu e pediu para mim fazer uma avaliação. E aí eu fui, fiquei lá uma semana, no máximo uma semana, 10 dias, e já fui aprovado e disputei o campeonato Sub-17, onde a gente foi vice-campeão paulista em 81 com o Guarani. O que te dá mais saudade do futebol, que marcou a tua carreira, que você lembra com muito carinho, João Paulo? Não, as grandes passagens, né? Tive Guarani, vários aí, vice-paulista, chegamos nas finais do Paulista, do Brasileiro, tive a Olimpíada em Seul em 88, onde a gente perdeu para a União Soviética, né? Aquela partida lá também, que era a primeira medalha de ouro que o Brasil ia conquistar, tive na Olimpíada. E tive uma passagem muito boa também de 89 a 94 no Bari da Itália, onde até hoje lá eu sou muito querido pela torcida. Então você teve uma carreira internacional. E qual foi o gol mais marcante ou os gols mais marcantes nessa carreira vitoriosa, João Paulo? Gols teve vários, né? Gols bonitos mesmo, que eu considero o primeiro gol foi Brasil-Bulgária lá no Parque de Sabiá, onde eu driblei todo mundo e fiz o gol. Mais de 60 mil pessoas fizeram uma verdadeira festa para a seleção brasileira no Parque do Sabiá. O time não decepcionou e já no começo ficou claro que jogaria no ataque, explorando principalmente o lado esquerdo com Branco e João Paulo.
O ritmo forte da seleção brasileira surpreendeu a Bulgária. Neto comandava o meio-campo e criava chances como esta aí, que passou rente à trave. O gol foi questão de minutos. Neto recebeu no meio e com habilidade chutou forte por baixo do goleiro para fazer Brasil 1-0. Mesmo vencendo, o time brasileiro continuou no ataque, sempre com João Paulo, que aos 28 minutos recebeu de Neto e driblou quase toda a defesa da Bulgária e fez um golaço. Brasil 2, Bulgária 0. O time búlgaro só conseguiu atacar uma vez no primeiro tempo, na única defesa do goleiro Sérgio em todo o jogo. No segundo tempo, o time brasileiro continuou no mesmo ritmo e criou várias chances para aumentar o placar. O ponta João Paulo continuou infernizando a defesa e fazendo jogadas como esta aí, que terminou na trave. E foi João Paulo que começou a jogada do terceiro gol. Ele tocou para Neto, que chutou cruzado e fez 3-0 Brasil. Mesmo com o time praticamente reserva, o Brasil ainda teve chance para aumentar o placar. Mas Careca perdeu o gol feito, chutando em cima do goleiro. No final, a seleção saiu aplaudida e com um novo ídolo da torcida, o ponta João Paulo, que foi considerado o melhor jogador em campo. Com a ajuda de todos os jogadores, nós conseguimos aí apresentar um bom futebol e conseguir essa vitória, que é muito importante para dar sequência aí da Copa América. E um jogo aí até que um dia eu fiz uma reportagem aí no Globo Esporte e essa turma pediu o gol que eu queria, que eu não tinha no meu arquivo, foi contra o Palmeiras também em Campinas, onde eu deixei o zagueiro lá fora do campo. Aí eles passaram esse gol também, então são 2 gols marcantes, um contra a Bulgária no Parque Sabiá e um contra o Palmeiras aqui no Estádio Brinco de Ouro. E os saudosistas como eu querem saber como é que está o João Paulo hoje, pós-carreira profissional, você tem escolinha de futebol, você continua nessa área ou você está atuando em outra área, João Paulo? Não, eu estou no Guarani, né? Tem as categorias de base, onde eu olho o jogador para o Guarani, do sub-15, sub-17, eu estou no Guarani faz 15 anos, né, na realidade. Mas eu comecei essa função aí para ajudar o pessoal da categoria de base faz 2 anos. Então, eu tenho o sub-15, sub-17, que a gente procura aí buscar talento para o Guarani aí faz 2 anos. Qual é a tua motivação para continuar no esporte? Qual é a tua motivação para ter sido um jogador profissional? Qual era? Não, antigamente não tinha computador, não tinha nada dessas coisas que tem hoje. Então era só campinho de futebol e a gente sempre procurou jogar. Então eu vivi aí comecei tarde, eu acho, com 17 anos, mas desde os 8, 9 anos meus irmãos me levavam para brincar com eles e eu ia. Então é isso aí. O seu maior ídolo no futebol, João Paulo? Aquele jogador que você fala, puta, eu me espelhei nesse cara, gostava demais de ver ele jogar. Na tua infância? Não, na minha infância teve 2 jogadores que tinha a minha característica, né? Que é o Edu Jonas dos Santos e o Zé Sérgio, que jogou no São Paulo. São 2 jogadores que eu me aspirei muito. E fala pra mim, você tem saudade dentro do campo de estar jogando? Ou você continua hoje no Master, quer dizer, continua realizando o mesmo desejo? Mas o pós, como é que é enfrentar o pós-fim de carreira profissional, João Paulo? Não, eu me preparei, né? Eu me preparei. Quando eu estava para parar, eu sabia, deu 35 anos, falei, no máximo 3, 4 anos, eu já comecei a me preparar. Então, eu fiz a minha cabeça já, né? Então, eu parei com 41. Mas já com uns 35, 36, já comecei a pensar nisso e a hora que eu parei foi tranquilo. Teve esses joguinhos que a gente faz aí, como estamos fazendo aqui em Elias Fausto, então isso mata a saudade um pouco. Você já se sentiu injustiçado por algum treinador em algum momento do futebol? Ficar no banco, não ser convocado, alguma coisa assim? Sim, que todo mundo fala, né? Todo mundo fala que eu fui injustiçado em 90, para não ir na Copa de 90, que eu estava atravessando a melhor fase minha na Itália e não fui convocado. Tudo isso, toda a imprensa fala. Mas isso é normal, né? Ter opção de treinador, que era o Lala Zaroni na época, e é isso que aconteceu. E como é que está hoje no futuro? Como é que está a família? Tudo em ordem? O que você teria para dizer para um jovem que queira praticar, seguir essa carreira do futebol? A família bem, 30 anos com a mesma esposa, 3 filhos formados. Estão bem, graças a Deus. E hoje em dia, né, os jovens, tem muitos querendo, né? Eu que trabalho na categoria de base sei disso. E pra gente que jogou futebol é duro. Você tirar um sonho de um garoto quando vai lá fazer o teste, não é que a gente tem que mandar embora. Infelizmente, a vida é essa. Então é complicado. João Paulo,
Por que hoje não se revela mais craque como no passado? As redes sociais e os joguinhos têm a ver com isso? Não, redes sociais, eu acho. As redes sociais, sim. Porque hoje em dia um garoto prefere ficar no computador ou no seu celular mesmo do que sair para bater uma bolinha. Na nossa época não tinha isso. João Paulo, uma mensagem para os ouvintes do canal de Feliz Natal, de próspero Ano Novo. Não, que eu desejo a todos aí. Teve um ano passado, né, um Natal ruim por causa dessa pandemia. Esse ano, graças a Deus, deu uma melhorada. Está começando de novo, mas eu tenho certeza que com a vacina está ajudando muito o povo. Então, eu queria dizer um bom Natal, um bom Ano Novo para todo, que o nosso país, para o ano que vem, possa cada vez mais melhorar. Seleção brasileira, me lembrei agora, o Tite está encerrando a carreira. O Brasil fora da Copa do Mundo, o que faltou? Depois que termina, que perde, todo mundo faltou isso, faltou aquilo. O duro é achar antes. Então, para mim, o Brasil vinha jogando bem. Teve algumas falhas nesse jogo aí que não poderia perder de jeito nenhum, eu acho. Não poderia sair fora para a Croácia. Poderia até ser pela Argentina, não pela Croácia. Então, depois que passa, a gente vê muitos defeitos, mas na realidade, despediu, ele já falou que ia sair dependendo do resultado. E vamos desejar sorte para o outro que vem e pega a seleção. É isso aí, agradecer a gentileza do João Paulo, canhotinha, ponta esquerda, deu muita alegria para Guarani, Corinthians, entre outros. Canal Mirante News, direto do Jogo das Estrelas aqui em Elias Fausto. O tempo, confusão na área do Novo Horizontino. João Paulo se aproveita e marca Corinthians 4, Novo Horizontino 0. Paulo entra pela esquerda e cruza rasteiro. Vladimir marca contra. O juiz Léo Feldman considerou o gol de João Paulo. Olha a escapada do Corinthians lá pela esquerda, vai chegar o João Paulo, ele na cara do goleiro, dominou, bateu! Gol do Corinthians! João Paulo, camisa número 11, ganhou na corrida, olhou para o goleiro, esperou a saída e meteu no meio das pernas do Neneca. Na marca de 11 minutos, João Paulo, você está revendo, Corinthians 1, América 0. Esse é o jogo, é um craque, João Paulo, dá um show João Paulo, levanta a torcida, na última falta. Logo em seguida, foi a vez de João Paulo pela esquerda, que ganhou na velocidade e tocou na saída do goleiro. Era o gol da vitória. Olha aí, o Guarani fica dependendo da descida de João Paulo. Tentaram segurar, levou João Paulo, bateu o gol! Gol do Guarani! João Paulo! Tá deitando e rolando. Quem? Eu ou o Guarani? Não, todos. Olha aí, olha. Olha o terceiro, ó. Olha. Rora, neguinho. Olha aí, olho do lance. É do Guarani. Confira comigo no replay. João Paulo. É dele a camisa número 11. Quando eram jogados redondos do segundo tempo, 43, ele fez a festa na cara do Vasco. Meteu o bacalhau pra dentro. 3-0. Paulo. Repare que nós vamos chegando aos 25 minutos. 1-0 para o Brasil, gol de Neto e o Brasil pronto, a jogada de ataque de novo. Lindo toque do Careca. Olha o Brasil chegando. Olha a jogada, lindo lance de um lado, posto, que golaço! Gol! De João Paulo, levou todo o time da Bulgária. Repare, o toque de calcanhar, sai do primeiro, do segundo, olha o goleiro, ficou sentado, completamente perdido o goleiro Nicolov. Saiu de 3, de bola e tudo, João Paulo. Falta mostrar o seu futebol na seleção brasileira. Esse é gol pra ninguém botar defeito, para você curtir o primeiro, o segundo, olha o goleirão, caiu sentado, ele só não entrou de bola e tudo porque não quis. Può essere passato in vantaggio subito, al 7° minuto, quando Gio Paolo ha inventato una punizione tutta brasiliana.
In contropiede João Paulo si è presentato solo dinanzi a Rampulla e lo ha superato con un tocco morbido di esterno sinistro. Jelpo si risente il dolore alla caviglia a Raducioiu, mentre João Paulo si riscatta dopo l'esclusione di Milano, segnando l'eretto dall'arbitro Bruni di Arezzo. Calcia lo stesso João Paulo, tiro tagliato sul primo palo che inganna il portiere del Bologna Valeriani. Esultanza e giusti applausi. Galli mette fuori, c'è anche Rijkaard, João Paulo, gol! Palla che sfugge al controllo dei difensori baresi, ne approfitta prontamente João Paulo. 11° gol in questo campionato del brasiliano del Bari in vantaggio dopo appena Maiellaro, nello spunto di Maiellaro verso João Paulo in aria, evita il portiere, João Paulo, tiro, gol! Bari che torna in vantaggio ancora con João Paulo, 12° gol in campionato del brasiliano João Paulo, doppietta molto importante per la salvezza, per la permanenza in Serie A della squadra barese. João Paulo, lanciato ottimamente da Maiellaro, è andato a realizzare con un perfetto controllo in area di rigore, ha scavalcato avversari, ha scavalcato il portiere Rossi che gli era uscito.